Olá, queridos, boa noite. Que bom estarmos aqui mais uma vez para junto aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus, para junto cultuarmos ao nosso Senhor nesta noite, falarmos com Ele, também ouvir Ele falar aos nossos corações. Mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de junto celebrarmos, louvor e adoração a Ele. Eu quero convidar você a orar neste momento, quero convidar você a se colocar diante do Senhor, pedir a Deus que fale ao seu coração, peça ao Senhor que fale a sua vida neste momento, abra o seu coração para o Senhor, abra o seu entendimento, peça a Ele para abrir o seu entendimento, para Ele dar direção. Fale para o Senhor aquilo que você precisa, aquilo que você sente, necessidade, também seus agradecimentos. Diga para o Senhor, para que Ele possa suprir as suas necessidades. Pai, nós te adoramos, nós te louvamos. Senhor, nós queremos te agradecer porque tem sido bondoso, tem sido misericordioso com nossas vidas. Queremos te adorar, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem cuidado de nós, a cada dia o Senhor tem nos dado a oportunidade de falar com o Senhor, a cada dia o Senhor nos dá a oportunidade, Deus, de nos colocarmos diante do teu altar, colocar nossas necessidades, nossas lutas, nossos desafios. E eu peço nesta noite mais uma vez, Pai, em nome do Senhor Jesus, fale aos nossos corações, Deus, que a tua palavra, Pai, encontre abrigo aos nossos corações. Colocamos diante do Senhor, Pai, nossas necessidades, nossas lutas, nossos desafios, assim como colocamos diante do Senhor também toda a nossa gratidão, Pai, pelo cuidado do Senhor com nossas vidas, por mais uma semana, Deus, que estamos aproximando para o final, e o Senhor tem nos guardado. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nos dá a cada dia de falar com o Senhor. É no nome santo de Jesus que nós oramos, é no nome santo de Jesus que nós agradecemos. Amém. Queridos, mais uma vez eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, se assim você tem um exemplar da sua Bíblia aí, em Lucas, para que juntos nós possamos meditar na palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 35. Hoje nós iremos ler a partir do 35, possivelmente do 35 ao 40, pelo menos de início. É um texto que vai falar sobre servir, ou de estar preparado, não apenas servir no sentido de serviço, mas no sentido de estar preparado, aguardando a vinda do Senhor, o retorno do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 35. Se você tem sua Bíblia, acompanhe aí, se não, acompanhe a nossa leitura. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, ou as suas luzes, ou lamparinas, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Amém. Então nós vimos um trecho da Escritura que o Senhor Jesus, dando sequência nos seus ensinamentos, nas suas palavras aos seus discípulos, aos seus seguidores. Agora ele vai falar sobre a necessidade de estar pronto, de estar preparado, esperando a vinda do Senhor. E aí ele
faz aqui uma ilustração, né, sobre um servo, ou sobre aquele servo, né, que o seu senhor sai para uma festa, para que ele diz para um casamento, e o servo fica preparado, né, acordado, fica atento, aguardando a vinda ou a chegada do seu senhor. Ele começa dizendo que primeiro que precisa de estar pronto a servir, né, e conservar acesas suas candeias, ou conservar acesa sua luz, estar preparado, aguardando a chegada do seu senhor. E aí ele diz que esses servos, né, fica preparado, e quando o seu senhor chega, ele está pronto a servir ao Senhor. Quando o Senhor voltar, ele está pronto a atender o Senhor. E ele diz que feliz é os servos cujo Senhor encontrar, né, encontrar vigiando quando voltar, ou encontrar acordado, encontrar atentos. Amados, o Senhor Jesus não está falando simplesmente aqui de um servo cuidando de uma casa. O Senhor Jesus está falando aqui daqueles que precisam de estar atento com a volta dele. Todos nós sabemos, todo é de conhecimento nosso, independente da nossa religião, que o Senhor Jesus voltará para buscar a igreja. Tem algumas pessoas que dizem não acreditar, mas no geral, a maioria das pessoas acreditam nisso, que o Senhor Jesus já veio uma vez, né? Nasceu, cresceu, morreu naquela cruz, ressuscitou o terceiro dia para dar vida eterna àqueles que nele crê, e hoje está ao lado do Pai. Mas ele disse que ele estava voltando para o Pai, que o Espírito Consolador, o Espírito Santo viria para, né, dirigir ou direcionar a sua igreja, para ajudar a sua igreja, dar direção à igreja, conduzir, né, a igreja no caminho do Senhor. Não igreja quatro paredes, estamos falando de pessoas, né? A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja do Senhor. Então todos aqueles que têm o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador pertencem à igreja de Cristo. E aí ele diz que essas pessoas precisam de estar preparadas, porque ele disse que voltaria para o Pai, mas um dia viria, ou um dia voltaria para buscar a igreja. E aqui então ele faz essa ilustração, aqui ele faz essa ligação entre um servo temente a Deus, um servo, temente ao seu Senhor, que o seu Senhor sai e o servo fica ali aguardando, independente da hora que você fala. Pode ser que o Senhor chegue à noite ou de madrugada, mas não importa a hora, o servo fiel, o servo temente está sempre preparado, aguardando a vinda do seu Senhor. E esse é o desafio para nós, é o desafio para mim e para você. A primeira questão é se nós somos servos do Senhor, se nós somos servos preparados, aguardando, ou se nós temos deixado a nossa candeia apagada, se nós temos apagado a nossa lamparina, a chama que há em nós. Queridos, o Senhor vai voltar mais dias ou menos dias, não sabemos quando. Ele mesmo diz que só o Pai Celestial saberia quando. Mas ele diz que assim como um relâmpago que sai de uma ponta, vamos dizer assim, de uma ponta do céu a outra, de uma extremidade a outra, assim será a vinda do Filho do Homem, né? Sem sobreaviso, né? Ah, mas a Bíblia diz que as trombetas tocarão, é verdade, mas será tudo rápido, não haverá tempo de preparar. É como ele diz aqui, quando o Senhor chegar, o servo precisa de estar atento, porque se ele estiver dormindo, se ele estiver cochilando, o Senhor vai chegar e vai pegá-lo dormindo. E aí ele diz que mesmo que se o Senhor chegar, independente da hora, noite ou madrugada, o servo temente, o servo vigilante estará de prontidão. E aí ele faz uma outra comparação no versículo 39, ele diz: entendam, porém, isto,
Entendam, porém, isto, ele dizendo para os seus discípulos e dizendo para mim, dizendo para você, entenda, porém, isto, ou como se fosse, entenda, porém, estas palavras, entenda o que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo explicar para vocês. Se o dono da casa soubesse a hora em que viria o ladrão, ele não permitiria que sua casa fosse roubada, ou arrombada, ou furtada, porque ele tomaria providência, mas o ladrão não avisa que vai chegar para roubar, né? É lógico que nós sabemos que o Senhor Jesus não é nenhum ladrão, mas ele está fazendo uma comparação aqui com a questão da chegada sem aviso, que assim também será a vinda do Filho do Homem, né? E ele diz, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Quanto menos esperar, o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Amados do Senhor, a pergunta é, estamos preparados? Você está preparado? Você está vigilante? Você está atento, aguardando a volta do Senhor? Porque Ele vai vir. Acredite você ou não, creia você ou não, mas o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Não é buscar a todos, buscar todos aqueles que pertencem a Ele. Queridos, não se engane, não se deixe enganar. Não são todos que entrarão no reino de Deus. Nós iremos ver, talvez, daqui 2 ou 3 semanas, que a palavra, em outro texto, que vai dizer, nem todos aqueles que disser Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Porque muitos são religiosos, muitos seguem Jesus, seguem a sua religião, mas muitos não querem servir ao Senhor, ou muitos não estão preparados, não estão acordados, esperando o Senhor voltar. E ele diz aqui, fiquem atentos, vocês fiquem preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Queridos, estamos preparados? Você está preparado? Se o Senhor voltar nesta noite, você está preparado? Lemos um texto há poucos dias, algumas semanas atrás, que o Senhor Jesus faz uma pergunta, né, quando ele estava falando de um homem, contando a parábola de um rico insensato, que tinha muita coisa, que dizia, pô, aproveita, come, bebe, e aí no finalzinho do texto ele diz, louco, esta noite pedirão a tua alma, ou esta noite o Senhor vai chamar você para um acerto de conta, o que você tem preparado e quem ficará com o que você tem. Queridos, a palavra para nós, o desafio para mim e para você é, se o Senhor voltar neste momento, nós iremos com Ele. Você pode dizer que você estará no céu com o Senhor se Ele voltar nesse exato momento. E você só pode dizer se você estiver no Senhor. Se você já tiver aceito Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí eu volto a falar, não tem a ver com religião. Eu vou entrar no céu porque eu sou religioso, eu vou entrar no céu porque eu faço boas obras ou coisas boas. Queridos, isso não vai levar ninguém para o céu. As boas obras precisam de ser uma marca, uma característica nossa como cristão, mas as boas obras não te levarão para o reino dos céus. O único caminho para Deus chama-se Jesus. Jesus é a nossa única esperança, né? Essa é a nossa camiseta. Jesus Cristo é a única esperança. Então, querido, se você ainda não tem essa convicção, eu quero te desafiar neste momento a colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Não é tornar mais um religioso. Já falei isso aqui várias vezes, né? O Senhor Jesus estava cercado de religiosos. E os maiores embates ou debates dele eram exatamente com os religiosos.
porque eram pessoas que entendiam da lei, que entendiam da religiosidade, mas não cumpria, não o aceitaram. A palavra diz que ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. E nesta noite o Senhor, assim como desafiou, lá há quase 2000 anos atrás, sempre há quase 2000 anos atrás, a gente até brinca, sobre isso, estamos aí em 2021, então mais de 1900 anos atrás o Senhor Jesus advertiu a sua igreja e seus seguidores que eles deveriam estar atentos. Mas já passou quase 2000 anos, o Senhor não voltou, é verdade. E que bom que ele não voltou antes, porque talvez se ele voltasse, eu e você não entraria no reino dos céus. Mas nós não sabemos, e se ele disse que ele voltaria, e se já passou mais de 1900 anos depois disso, significa, queridos, que pode estar muito próximo, mais próximo do que nós podemos imaginar. Mas a pergunta é, se ele voltar hoje, você irá para o céu? Não porque você é bonzinho, não porque você pode fazer algo que te leve para o céu. Nada, amados, nada que eu faça, o que você faça, te faz merecedor de entrar no reino de Deus. Mas há uma coisa que eu e você devemos fazer se queremos entrar no reino dos céus. Eu já fiz, não sei se você já fez, é entregar minha vida nas mãos do Senhor Jesus, é convidar Ele para cuidar da minha vida. Vou continuar errando, vou continuar falhando, porque somos falhos, somos pecadores, mas pecadores regenerados, que fomos regenerados pelo sangue do Senhor, que foi derramado na cruz do Calvário. E ao ressuscitar ao terceiro dia, nos dar a certeza, a convicção de que aqueles que nele crê também ressuscitarão com ele no dia que ele voltar para buscar a igreja. Subirão com ele para a morada eterna. Então o Senhor desafia aqui a sua igreja, o Senhor nos desafia a sermos servos vigilantes. Então ele inicia o texto dizendo: estejam prontos para servir, estejam prontos. Como um servo está pronto, aguardando o retorno do seu Senhor, Conserve acesa as suas lamparinas, conserve acesa a sua luz, mantenha os seus olhos abertos, mantenha o seu coração aceso, a sua vida voltada para o Senhor. E ele diz que precisamos de ter cuidado. E aí ele dá sequência no texto, a partir do versículo 41 até o 48, dando sequência no mesmo sentido da palavra. Ele vai contar uma outra parábola que ele diz o seguinte, e Pedro, sempre Pedro entra na conversa, e Pedro perguntou: Senhor, está contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu, Jesus respondeu para Pedro: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, quem o seu Senhor encarrega das ações, encarrega dos seus servos para lhe dar a sua porção de alimento no tempo devido? Feliz é o servo a qual o seu Senhor encontrar fazendo isso quando ele voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então começa a bater nos servos e nas servas, e comer e beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora em que ele não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muito açoites ou será punido. Mas aquele que não o conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá pouco açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será
pedido. Então o Senhor Jesus completa a parábola falando, contando uma outra parábola, porque Pedro interroga, pergunta ao Senhor: Senhor, é para quem? É para nós ou é para todo mundo? E o Senhor Jesus diz: quem é o servo fiel? Quem é o servo que está preparado? Quem é o servo que está vigilante, aguardando a vinda do seu Senhor? E ele diz que feliz é o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Feliz é o servo que estiver vigilante quando o Senhor voltar. Feliz é o servo que for encontrado pelo Senhor trabalhando na seara do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Porque aí o texto diz de novo que o Senhor desses servos voltará num dia que ele não espera. Ele repete o que ele diz na outra parábola. Ele diz o seguinte: imagina que o servo pensa: meu Senhor está demorando a voltar, e aí ele bate num servo, bate numa serva, prejudica um, prejudica outro, come, bebe o que não é dele, tira proveito das coisas que não é dele, e aí o Senhor chegará e encontrará esse servo infiel. Amados, quantas pessoas não têm dado crédito na palavra do Senhor? Quantas pessoas têm desperdiçado o seu tempo com coisas deste mundo? Quantas pessoas têm achado que esse negócio de que Jesus vai voltar, isso é uma balela, isso é algo religioso apenas? Ou eu sou bonzinho, Deus é amor e Ele vai me levar com Ele. É verdade, queridos, Deus é amor, e o amor de Deus é tão grande que Ele enviou Jesus para morrer na cruz, no meu lugar e no seu lugar. Mas pense numa coisa: o mesmo tamanho do amor de Deus é o mesmo tamanho da justiça de Deus. Ele diz que somente aqueles que creem em Jesus entrarão no reino dos céus. Todo aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador entrarão no reino dos céus. E o texto diz então que esses servos às vezes vai achar que meu Senhor vai estar demorando, e aí vai aproveitar das situações. Amados, o Senhor pode estar demorando. Então, já passou quase 2000 anos depois dessa passagem, mas Ele voltará. Ele não tarda e nem falha, Ele volta na hora certa. Às vezes, tem um ditado, nós mesmos falamos isso muitas vezes, que o Senhor tarda, mas não falha. Não, queridos, o Senhor não tarda e não falha. Tudo tem o momento certo. É igual dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. A palavra do Senhor é certa, a palavra do Senhor é reta. Dá atenção, dá ouvido quem quer. Mas o texto diz que o Senhor voltará, e o Senhor cobrará de cada servo, cobrará de cada um aquilo que foi confiado a ele. E aí a segunda parábola termina dizendo que a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Quem mais é dado, mais é cobrado. Então o Senhor vai cobrar de mim e de você, como igreja, se nós temos sido servos fiéis, se nós temos sido servos vigilantes, se nós temos sido pessoas tementes, testemunhas dele enquanto ele não voltar. Esta é a palavra que eu queria deixar para nós como desafio nesta noite. Desafiar a você a olhar para a sua vida, para a sua situação, a olhar para o seu caminhar e perguntar: você tem caminhado segundo a vontade de Deus? Que o Senhor possa te abençoar e que nós possamos realmente colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Que você possa realmente, se você ainda não fez, convidar Jesus para ser o seu Senhor, o seu Salvador, o seu libertador. Não apenas ser mais um religioso. Amados, o Senhor não enviou seu Filho ao mundo para que fôssemos religiosos apenas. Não estou aqui dizendo que religiosidade é ruim, que ser religioso é ruim. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que religiosidade sem Deus é nada. Religiosidade sem Jesus é vazio, é luz apagada.
porque o que mantém a luz acesa é o Espírito do Senhor que habita em nós. É o Senhor que morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia. Que essa palavra possa ser aplicável na sua vida, no seu coração, todos os dias, e que nós possamos todos os dias estar atentos, estar vigilantes, para que o Senhor voltar nesta noite, nós não sejamos pegos de surpresa, porque nós já tomamos a nossa decisão. Porque pode ser que o Senhor volte de uma hora para outra e não dará tempo mais de tomar a decisão. Como eu falo vez ou outra, se a porta fechar, não tem mais como entrar na arca do Senhor. Que a palavra de Deus seja bênção na sua vida, na sua família, na vida dos seus familiares, na vida dos seus vizinhos, dos seus amigos, dos nossos amigos, vizinhos, familiares. Uma ótima noite para você, uma ótima semana e até a próxima quinta-feira, se assim o Senhor permitir. Fique na paz, um grande abraço.